Bom, esse trabalho ele foi construído tendo como base o artigo escrito, né, publicado por Benigno Nunes Novo, que tem por título Inexigibilidade de licitação. A inexigibilidade de licitação ela é uma possibilidade prevista na lei de contratação direta, ou seja, caso a administração não exija a abertura de um processo licitatório, né, ocorrendo as hipóteses previstas na lei, essa contratação será feita de forma direta, certo? A contratação de bens ou serviços. A lei que regula a inexigibilidade de licitação é a 8.666, de 93, mais conhecida como a Lei de Licitações e Contratos. Ela traz em seu artigo 25 as hipóteses, né, de inexigibilidade de licitação. Mas, a princípio, eu vou citar que esse rol ele é meramente exemplificativo, porque podem existir algumas situações, né, dependendo do caso concreto, em que a autoridade superior poderá permitir essa contratação direta por meio da inexigibilidade de licitação. E nessas situações deverá se enquadrar com o caput. Agora eu vou fazer a leitura do artigo para que eu possa posteriormente explicar o porquê que eu destaquei a inviabilidade de competição. Bom, vamos à leitura. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Falar em inviabilidade de competição é o mesmo que dizer que não há a possibilidade de competição, ou seja, ao contrário do processo licitatório, em que são apresentadas propostas, né, e o administrador vai escolher aquela que seja mais vantajosa para a administração. Na inexigibilidade de licitação não ocorre nesse processo licitatório, justamente porque não existe, certo, mais de um objeto ou mais de uma pessoa para fornecer esse bem, mas apenas um único objeto ou uma pessoa que atenda à necessidade da administração. Então, a regra, né, é que ocorra a licitação, mas quando for identificado essa inviabilidade, certo? Quando for inviável a competição, ocorrerá a inexigibilidade de licitação e a contratação será direta. Mas o fato dessa contratação ser direta não significa dizer que será feita de qualquer forma, mas é necessário um procedimento, é necessário fases de um procedimento que mais à frente eu vou estar explicando, certo? Logicamente obedecendo aos princípios que regem a administração, porque a simples análise, né, dessa inviabilidade não é suficiente para que a contratação seja feita por meio da inexigibilidade, ou seja, para que o administrador aceite e ratifique que essa contratação seja feita direta, né, de forma direta. Então, eu vou começar a leitura agora dos incisos, né, que são as hipóteses para as situações de contratação direta por meio da inexigibilidade de licitação. Bom, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Eu destaquei também essas palavras porque, se fosse para eu reduzir essa primeira parte do inciso, eu falaria que é necessário ter um fornecedor exclusivo. Por quê? Geralmente, quando se trata da área de saúde, fornecimento de medicamentos e altas tecnologias, existe apenas um fornecedor, né, que disponibilize coloque à venda esses produtos ou esses serviços. E nessas situações, né, de existir um único fornecedor exclusivo, haverá a possibilidade de contratação direta por meio da inexigibilidade de licitação. Mais à frente eu também destaquei que é vedada a preferência de marca, ou seja, vou citar um caso hipotético. Não é porque só uma pessoa, por exemplo, fornece a Hilux, que a administração contratará por meio da inexigibilidade de licitação, né, essa pessoa. E por que não haverá essa contratação? Porque a Hilux é uma marca, né, da Toyota. E por existir outras marcas que façam aquele mesmo serviço, ou seja,
Pode haver a existência de outras marcas que possuam as mesmas características dessa exigida pelo órgão, né, direcionado à autoridade superior. Então, pode haver a competição. Então, nessas situações, deixariam de se enquadrar nessas hipóteses previstas dentro do inciso 1 do artigo 25. Mas, vamos supor uma situação, né, em que exista apenas um produtor específico ou uma empresa específica que forneça. Aí sim, né, poderá ser feito por meio da inexigibilidade de licitação. E mais à frente, né, diz aqui, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço, pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes, certo? Então, assim, essa comprovação de exclusividade, ela deverá ser feita em papel próprio, certo? Timbrado e devidamente autenticado, com prazo de validade. Eu coloquei uma orientação normativa da AGU que diz assim: compete à administração averiguar a veracidade do atestado de exclusividade apresentado nos termos do artigo 25, inciso 1 da Lei número 8.666. Bom, por que eu coloquei essa orientação? Não é porque, assim, não é porque o fornecedor apresentou um atestado de exclusividade que a administração tem que aceitar, certo? Então, essa orientação normativa vai dizer que é dever do gestor analisar a veracidade desse atestado, para assim dar continuidade ao procedimento. O próximo inciso vai dizer: para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização. O inciso 2 trata do caso da inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos elencados no artigo 13 e somente os previstos no artigo 13, certo? E é necessário a existência de singularidade, ou seja, um serviço técnico único e que não seja padronizado, certo? E com profissionais ou empresas de notória especialização. Essa notória especialização, eu vou explicar um pouco mais à frente no parágrafo 1º. E, para concluir, né, a leitura esse inciso, é vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Como eu citei, né, os serviços técnicos são elencados no artigo 13 da Lei 8.666, e eu vou utilizar essa parte do livro de Marçal, que ele diz o seguinte: a contratação de serviços, no caso do inciso 2 do artigo 25, visa obter não apenas uma utilidade material. É evidente que interessa à administração a produção de um certo resultado, mas a contratação também é norteada pela concepção de que esse resultado somente poderá ser possível contar com uma capacidade intelectual extraordinária. Ou seja, assim dizendo, é possível concluir que não é qualquer pessoa que pode trazer esse resultado esperado pela administração, mas apenas uma pessoa com essa capacidade intelectual extraordinária. Como eu disse, né, para explicar a parte de notória especialização, o parágrafo 1º vai citar, né, quais são as situações para essa comprovação. Mas para não ficar cansativo, né, a leitura, eu simplifiquei, né, e observei, de acordo com algumas doutrinas, que essa definição ela deverá ser feita baseada em trabalhos anteriores. Por exemplo, um engenheiro, né, na contratação de um engenheiro. Essa consideração da notória especialização será baseada em obras anteriores, né, realizadas por esse engenheiro. Não apenas daquela situação ali em diante, mas das já passadas. E para permitir que o seu trabalho é essencial, indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado, ou seja, que ele é o melhor, certo, para a satisfação daquele determinado serviço. O inciso 3 vai dizer que, para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresa,
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Ou seja, o que é que esse inciso quer dizer? Que em caso, por exemplo, de contratação, certo? Por exemplo, uma situação em que o Estado promove eventos artísticos. E aí ele quer contratar determinados cantores para apresentação, né, nesse determinado momento. A escolha será feita baseada na crítica especializada ou opinião pública. Lógico, deverá observar o recurso, né, que a administração dispõe e logo após a crítica especializada e a opinião pública. Não necessariamente precisa preencher os dois requisitos, mas apenas um deles sendo preenchidos é o suficiente para essa contratação direta. Agora eu vou começar a explicar a instrução do processo de inexigibilidade de licitação. A lei vai trazer em seu artigo 26, né, a lei 8.666, quais são as fases, né, dessa instrução do processo. Como esse artigo ele traz tanto a instrução para a dispensa e retardamento da licitação, eu grifei, né, apenas a situação de inexigibilidade, certo? Para não ficar cansativo. As situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente justificadas, deverão ser comunicadas dentro de 3 dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial no prazo de 5 dias. Aí aqui são as situações, né, que deverão ser necessariamente observadas para que haja a observação por parte da autoridade superior, né, e para que seja ratificado. Então, mais à frente eu vou explicar detalhadamente, né, nesse momento agora, detalhadamente como ocorre essas fases, né, cada fase do processo de inexigibilidade de licitação. Bom, a primeira fase é a instrução abrangendo a justificativa, ou seja, da inexigibilidade, né, como eu citei no início, no inciso 1 do artigo 25, fala que é preciso observar a inviabilidade de competição, ou seja, para justificar a inexigibilidade. Segundo, da escolha do fornecedor, ou seja, é preciso dizer o porquê, como eu também citei, né, no inciso 2, desse fornecedor ele ser exclusivo e do preço contratado. E essa parte é importante porque quando se fala em preço contratado, automaticamente subentende que está falando do processo de licitação, né? Mas não é apenas no processo de licitação que deve ser observado o preço, né, desses produtos ou desses serviços, mas na inexigibilidade de licitação também. Porque vamos supor que determinado fornecedor está oferecendo determinado serviço ou determinado produto por um valor que a administração não possua, né, essa quantia, esse recurso. E caso possua, né, se for retirado, traga posteriormente prejuízos para a administração, seja para o Estado. Então, não vai ser possível, ou seja, a autoridade superior não vai autorizar essa contratação direta em virtude desse valor, né, ser alto, né, por assim dizer. Então, é necessário que esse órgão, né, no momento em que elabora o documento para ser dirigido à autoridade superior, ele observe, tanto que nesse documento já é estabelecido, né, em um único documento, é estabelecido o valor, né, para que dentro de 3 dias, né, como eu citei, a autoridade ela seja enviada, né, por meio desse órgão à autoridade superior, e aí ele analise, certo? Para posteriormente ratificar ou não esse. Bom, logo após essa primeira fase, né, do processo, vem a comunicação à autoridade superior. A lei não estabelece, né, qual é essa autoridade a ser comunicada. Eu, particularmente, não encontrei, e pesquisando também vi que haverá, né, dentro da regulamentação interna de cada instituição, estabelecido quem será essa autoridade superior. E aí, dentro desse prazo previsto no caput do artigo 26, né, que é de 3 dias,
o órgão, né, ou seja, a pessoa interessada por essa contratação direta, deverá comunicar a essa autoridade superior o seu pedido, né, de inexigibilidade de licitação para a contratação. Logo após, né, na terceira fase, tem a ratificação da inexigibilidade, ou seja, quando essa autoridade recebe esse pedido, ele pode ratificar ou não esse pedido. E aí, de acordo com a lei, né, também o caput do artigo 26, é previsto um prazo de 5 dias para tanto ratificar esse pedido e a publicação da decisão. E essa publicação da decisão deverá ser feita na imprensa oficial do órgão, ou seja, de acordo com a esfera do governo ao qual estiver vinculado. Se for municipal, vai ser no Diário Oficial Municipal, estadual, no Diário Oficial Estadual e assim respectivamente. E agora, para concluir, eu vou falar sobre a conclusão, né, desse vídeo, citando de forma reduzida tudo que eu falei ao longo do trabalho. Bom, como hipótese, né, para a contratação direta, por meio da inexigibilidade da licitação, de acordo com o inciso 1, é previsto um fornecedor exclusivo e o atestado da sua exclusividade. No inciso 2, né, a inexistência de licitação para serviços técnicos de natureza singular e de notória especialização, e sempre observando o artigo 13 da Lei de Licitações, certo? Porque apenas naquelas situações é previsto essa inexigibilidade de licitação para serviços técnicos. E no inciso 3, em caso de contratação de profissional do setor artístico, devendo observar a opinião de especialistas ou do público. E nas fases do procedimento, né, para finalizar, é necessário na instrução justificar o porquê da inexistência, né, da escolha do fornecedor, no caso, justificar a inexigibilidade, a escolha do fornecedor e o preço do bem ou do serviço. Logo após, a comunicação, né, à autoridade dentro de 3 dias e, por fim, a ratificação e publicação de acordo com a esfera do governo no Diário Oficial. E é importante eu falar aqui que é necessário que todos esses requisitos previstos nesses incisos do procedimento sejam preenchidos. Caso haja a falta de preenchimento de um desses requisitos, a autoridade superior poderá indeferir, né, esse pedido e assim não corresponder à vontade desse órgão de contratação direta por meio da inexigibilidade de licitação. Bom, e assim, né, eu concluo esse trabalho. Muito obrigada pela atenção.